Tendo configurado as câmeras e de segunda e terceira pessoa, agora a gente vai adicionar a animação do nosso personagem. Para fazer isso, a gente vem aqui no player, desce na cena do player, desce na cena do player model ou simplesmente abre a playermodel.tsn. Estando aqui, né, vamos reposicionar a câmera aqui. Daqui a gente vai adicionar dois nós, como filhos de armação. A gente vai adicionar o nó animation player e um nó animation tree. Adicionando esses dois nós aqui como filhos de armação. No caso a gente não precisa renomear eles, vamos deixar eles com esses nomes mesmo. Daí a gente clica aqui no animation player. Clicando aqui no animation player, ele abre esse menu aqui embaixo. Daí aqui nesse menu a gente vem aqui em animação nova. A gente vai criar uma animação chamada idle. A animação idle, ela vai ser uma animação que vai ser quando ele estiver parado. Se você quiser fazer alguma coisa enquanto ele estiver parado, você faz aqui. No caso aqui a gente vai criar ela por questão de gerenciamento de tipo parado e andando. Ela não vai fazer nenhum tipo de animação, ela vai ser uma animação vazia. E agora a gente vai criar uma nova animação chamada walk, que vai ser realmente a animação que quando ele estiver andando. Então daqui a gente vai fazer uma certa animação. No caso aqui, o de vocês pode ser que não esteja nessa escala aqui. Depois vocês alterar a escala, vocês mudam aqui. No caso eu deixei já nessa escala aqui porque eu vou reduzir. Eu não quero que vai de 0 até 1 segundo. Eu vou querer que vai de 0 até meio segundo. Porque eu quero que essa animação seja rápida. E aqui, ó, o nosso cursor, conforme eu vou andando, ele anda num certo tamanho. Esse tamanho aqui que ele está andando, ó, enquanto eu estou arrastando, é o tamanho que aparece aqui, que é esse aqui de ajuste. No caso, eu quero que ele trave de 25 em 25, então eu vou colocar 0.25. E assim, ó, ele trava lá no começo, no meio e no final. De agora a gente vai escolher quais ossos do nosso personagem. Nosso personagem tem um rigging. A gente vai escolher quais ossos a gente quer animar. No caso a gente clica aqui no nosso skeleton. Vai abrir esse menu na lateral e vai abrir esse menu aqui em cima. Para eu selecionar os ossos, eu posso tanto clicar aqui, olhar aqui no nosso personagem. Aqui, ó, percebe que ele tem 4 ossos. E selecionar o osso por aqui, né? No caso ele tem mais, né? Mas aqui aparece só 4. E no caso eu posso vir aqui no menu lateral e selecionar por aqui. No caso a gente vai querer rodar a perna de esquerda e a perna direita. Daí, para fazer isso, a gente vem aqui em qualquer uma das pernas. No caso, vou começar aqui pela direita. Daí a gente vem aqui, você percebe aqui que tem a rotação aqui, né? No caso, a gente clica aqui nessa chavinha aqui que a gente quer, tipo, marcar que a gente quer gravar a rotação da perna. Então a gente clica aqui, daí aparece menu. Daí você deixa selecionado você criar faixa de reset. A faixa de reset, ela volta para a posição original. Tipo assim, ela destransforma. Porque, por exemplo, alguma animação você pode transformar tanto o modelo 3D que, tipo assim, ele fica zoado. Daí, por exemplo, esse reset ele vai voltar ele normal. Porque quando você vai transitar para outra animação, pode ser que aquela transformação não tenha se destransformado. Então essa faixa de reset ela é chamada entre as animações para voltar ao normal. Por exemplo, você tem uma animação que o personagem derrete e você vai chamar uma animação depois que ele anda. Daí, se você fizer não chamar esse reset, ele vai tipo ter derretido e vai andar tipo assim com ele todo deformado, derretido. Daí esse reset ele vai fazer, vai chamar vai ter uma faixa chamada reset. Ele vai chamar essa faixa que vai destransformar ele e vai voltar ele à posição normal tipo assim, daí sim ele vai chamar a animação de andar. E tipo, então ela é boa para desfazer as transformações que as animações criam dentro delas. Então, no caso a gente aceita, clica no criar, a gente vai na perna esquerda e clica na chavinha também. Daí agora a gente quer rodar a nossa perna. Para isso, no caso a gente quer fazer uma rotação aqui no X, né? Porém, tem que lembrar que a perna, o osso da perna aqui, ó, você vê que o osso da perna é esse aqui. Ele está na lateral, ou seja, não é o X, vai ser o Y. Porque a gente tem que pensar que, imagina que a gente está tombando o nosso eixo aqui, né? A gente está girando ele aqui assim, né? Ó. No caso, deixa eu ver se eu consigo girar.
No caso, eu acho que eu não consigo girar a câmera assim, mas imagina que eu peguei o Y aqui e girei ele, e joguei ele aqui no lugar do X, deu X vai virar aqui no lugar do Y negativo, e o Z vai ter girado, assim, né? É como se eu tivesse girado o Z, assim. No caso, aqui, ó, o Y seria como se ele estivesse pra cá agora. Então, ó, o Y tá pra cá. E no caso, como o Y tá pra cá, girar aqui seria a mesma coisa que girar o Y. Então a gente vai ter que girar o Y da perna. Não o Z aqui. E no caso aqui, você percebe que esse rotation, a gente vai mexer nesses valores aqui, né? Você percebe que esse rotation tem 4 valores. Você deve estar pensando, o que é esse W aqui, né? Porque você pensa, ué, só tem X, Y e Z, né? Mas no caso aqui, esse rotation ele é salvo num formato diferente que é próprio para animações 3D, que no caso se chama Quaternion. Os Quaternion são mais adequados para fazer animações 3D por alguns motivos lá, tipo assim, bem específico, mas quem quiser pesquisar mais sobre, um dos motivos é porque os ângulos de Euler causa gimbal lock, né? No caso que tipo dá uma trava lá, dá umas coisas estranhas quando isso acontece. Daí, esse Quaternion ele resolve esse problema. No caso, ele cria um quarto parâmetro aqui, né? Eu recomendo não mexer por aqui, porque aqui ele não providencia uma interface intuitiva, né? O Quaternion ele não é muito intuitivo. Porque se girar o Y aqui, você vai ver que ele não gira certo aqui, assim. Ele não gira como a gente espera. Então, para fazer o giro do jeito que a gente quer, a gente clica nessa canetinha. Que o Godot já providencia uma interface de Euler pra gente. Lá, ele providencia só os três ângulos aqui. No caso aqui, os ângulos estão em graus. Se eu colocar um número aqui, vai ser a mesma coisa que rotacionar em graus. No caso, como eu tinha falado, a gente quer rotacionar o Y, porque o osso está virado ali, ele está tombado para cá. Então, ó, porque se eu tentar rodar o X, embora o X esteja aqui, você vai ver que o X, na verdade, vai rodar ele de assim, ó. Ó, você percebe que a perna dele rotaciona como se eu estivesse rotacionando o Y, na verdade, ó. Isso acontece porque o osso está tombado, então meio que o eixo caiu, assim. Então aqui, ó, se a gente rotacionar o Y, ele vai fazer a rotação que a gente está querendo. Daí no caso aqui eu vou colocar 45 graus, que daí ele vai rotacionar a perna para trás. Daí eu vou clicar na chavinha para salvar essa rotação aqui no keyframe aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a perna direita. Daí eu vou colocar aqui, você deve estar pensando, vamos colocar menos 45 graus para ele ir para frente. Porém aqui a perna direita ela tombou diferente, né? Se a gente pensar, ela tombou de assim. O eixo Y tombou de assim. Então se eu colocar menos 45 aqui, ele vai girar a perna direita para a mesma posição que a perna esquerda tá. Ó, vou colocar aqui para ver. Aí, ó, porque aqui ela meio que tombou o eixo para cá. Então aqui a gente coloca 45 também. Colocando, ele fica do jeito que a gente quer. Lembra de marcar, clicar aqui na chavinha aqui para salvar aqui na faixa. Feito isso, a gente salva aqui a cena. E agora a gente vai mover o nosso cursor para o final aqui no 0.5. Feito isso, agora a gente vai vir aqui e vai colocar menos 45. E agora a gente vai colocar menos 45 aqui na perna esquerda também. Daí agora a gente salva aqui com a chavinha aqui e aqui também. Você pode usar esse aqui também, ó. Ele salva em todas as faixas que estão ativas. Ele tipo, quando você clica aqui, ó, ele insere em todas as faixas ativas. Então se eu tivesse girado aqui e ali também e clicasse aqui, ele salvaria nas duas simultaneamente. Ou você pode clicar aqui também. Eu confio mais clicar aqui, porque ele não cria nenhuma faixa adicional. Eu sei que eu estou salvando exatamente a rotação. E é isso aí. Agora a gente consegue dar um play na nossa animação. Vindo aqui dando play, ó. Percebe que ele roda só uma vez. Para a gente colocar um loop aqui e ele ficar indo e voltando, a gente vem aqui e clica nesse ícone aqui do loop aqui, ó. No caso, a gente não quer um loop assim, ó. Ele fica teleportando. A gente quer que um loop que ele fica indo vai e vem, ó.
Desse jeito aqui, ó. Olha lá, percebe que ele já tá fazendo a animação de andar, ó. Se você achar, se achar melhor aumentar o ângulo ali, você altera aqui, aí edita a chavinha e faz mais alguma coisa. Tipo, eu já achei que tá bom, então eu vou salvar aqui. É essa animação que nós queremos. Feito isso, eu agora vou aqui para o nosso Animation Tree. Nosso Animation Tree é ele que vai fazer o gerenciamento entre a troca de animações. Daí no caso eu vou vir aqui no Tree Root e vou escolher a opção State Machine. Ele providencia vários tipos de gerenciamento de animação. Daí no caso eu vou escolher uma máquina de estados, ou seja, ele vai ter um estado de animação e ele vai ficar alternando entre os estados como se fosse um autômato, uma máquina de estados mesmo. Ele, por exemplo, ele está parado, ele pode ir para andando. Se ele estiver andando, ele só pode ir para tal estado. E assim vai. E conforme vai expandindo o projeto, a gente vai criando algumas condições. Por exemplo, se ele estiver andando, não tem como ele ir para uma transição que é impossível ele fazer enquanto ele está andando. Por exemplo, se fosse um RPG e ele tivesse que atacar, defender, então, por exemplo, depois dele estar andando, ele não pode fazer animação de defender se ele estiver correndo, né? Então, a gente, tipo, não deixa criar uma transição entre andar e correr. Entre andar tipo, correr e defender, por exemplo, né? Ele não pode defender enquanto ele corre. Ou ele pode atacar enquanto ele corre, só que ele, no caso, ele faz animação de correr atacando, né? Diferentemente da animação que ele faz quando ele ataca parado. No caso, esse Animation Node State aqui, ele faz isso. No caso aqui, a gente vem aqui, não nesse menu aqui, que esse menu aqui é o menu de animação. A gente vai no menu de Animation Tree. Então aqui, a gente vê aqui que ele tem o menu aqui que eu estava explicando antes ali. No caso, tem o estado de início e o estado de fim. No caso aqui, a gente vai adicionar as animações que nós criamos. Para fazer isso, a gente tem que atribuir nosso Animation Player aqui como referência para o nosso Animation Tree. Ele vai conseguir importar nossas animações. Eu clico aqui, vou adicionar nossa animação de Idle e nossa animação de Walk. Feito isso, ó, percebe que eu consigo testar nossas animações aqui. Ó. O Idle ele não faz nada e o Walk ele anda. E agora eu vou criar essas transições que eu estava explicando. No caso ele começa, ele vai ir para idle automaticamente. Ele começa e a gente pode testar aqui, ó. Ó, start, ó, ele já foi para idle. No caso de idle, ele pode ir para walk. E de walk ele pode ir para idle. Só que no caso você percebe que ele começou a flicar aqui, ficar maluco aqui. Isso aqui acontece porque ele está transitando, ficando alternando infinitamente entre as duas. No caso, a gente tem que adicionar uma condição para fazer essa transição, para que não aconteça esse problema aqui, né? Então a gente vem aqui, seleciona uma das duas aqui, clica aqui, ó, no Advance, a gente coloca aqui uma condição. No caso, na de Idle para Walk, a gente quer que tenha uma condição aqui, né? Então a gente vai colocar uma condição chamada Walking. Percebe que ele já parou, ele travou em Walking ali, né, em Idle. No caso aqui, na outra, a gente vai adicionar uma condição também para ele fazer a transição. Porque senão, toda vez que ele for para walk, ele já vai automaticamente voltar para idle. Ele nem vai ficar fazer a animação de walking. Então a gente vem aqui e coloca uma condição chamada idle. A gente tem duas condições, uma chamada walking e uma idle. E elas fazem essa transição. Para adicionar uma suavidade na transição entre as duas, vamos remover aqui, só para mostrar aqui. Eu vou trocar esse aqui para sync. E esse aqui para sync também. Esse sync aqui, ele faz as transições acontecerem de forma mais suaves. Porque ele vai pegar a posição que está a animação anterior e vai tentar transformar na animação atual. Ou seja, se ele estiver terminando de andar, se ele estiver tipo assim, no meio tipo assim, com os pés totalmente distantes desses aqui, ó. Que aqui o pé tá no meio do personagem. Daí, no caso, ali no meio da animação de andar, os pés eles ficam distantes aqui, né? Daí, no caso, ele tá no meio daquela animação. Você parou de andar.
ele vai fazer uma sincronização para que ele chegue nessa animação aqui de forma suave. Esse sync ele faz isso. No caso aqui, eu coloquei o sync e voltei as condições, né? Deixa eu colocar o idle aqui. Ele faz isso. Daí eu também vou desativar esse reset aqui e o reset aqui também. Feito isso, a gente salva. E agora a gente vai manipular o script para controlar e chamar as animações quando a gente precisar. Então a gente vai voltar no nosso script do nosso player. Vem aqui. E eu vou adicionar algumas variáveis aqui. No caso vai ser para animação. A gente vai adicionar aqui, escrever aqui um comentário falando que essas variáveis aqui são de animação. No caso aqui a gente vai adicionar duas variáveis onReady. No caso vai ser o nosso animation tree. Que ele vai ter o tipo animation tree. E ele está em collision shape, skeleton. Vamos voltar aqui e ver. Armação animation tree. Armação animation tree. Aí. Agora a gente vai adicionar também o nosso... a gente vai querer adicionar uma animação na cabeça dele. No caso, quando ele olhar para cima, ele vai girar a cabeça. E quando ele olhar para baixo, ele vai girar a cabeça. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que selecionar o nosso bone da head. No caso, a gente vem aqui no Skeleton 3D e tem o acesso dele aqui. No caso, a gente já tem acesso ao nosso Skeleton 3D. Só que eu quero ter acesso ao bone da cabeça, tipo assim, sem ter que ficar acessando em algum outro lugar aqui. Eu vou adicionar um onReady, porque eu tenho que ter o Skeleton 3D. Então eu vou esperar que o Skeleton 3D apareça, né? No caso, se eu colocar o head bone debaixo do Skeleton 3, do Skeleton, ele vai carregar o Skeleton, daí ele carrega o nosso head bone. No caso, eu vou criar aqui uma variável chamada head bone. Eu não preciso especificar explicitamente o tipo dela, então eu posso colocar assim. Eu coloco aqui skeleton ponto find bone. E no caso ele vai procurar o osso e vai retornar pra gente. Daí a gente vai colocar aqui, ó, coluna superior. No caso vai ser esse osso aqui, ó. Eu clico aqui no Skeleton 3D, ó, coluna superior. Vou colocar aqui na transformação de giro. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar aqui e vai rotacionar. A gente tem que clicar aqui com esse e rodar aqui, né? Não aqui. A gente roda aqui. No caso aqui a gente vai no rotation. Vai rotacionar o X. Ó, percebe que a gente vai fazer a seguinte rotação ali, ó. Daí, voltando ao nosso código, a gente vai criar uma função que vai definir se ele está andando. Então, a gente vai criar uma função chamada setWalk, que ela vai receber um booleano, que se ele estiver andando, esse vale tem que ser true. Se não, ele tem que ser false. Então, daqui a gente na animation tree, a gente vai alterar nos parameters /conditions walking. Se estiver andando, então a gente vai receber o value, né? Que o value vai ser true se ele estiver andando. Se ele não estiver andando, o value vai ser false. Então ele tem que ir para a animação de parada. Então a gente vai ativar a condição de ir para a parada. A gente vai parameters conditions idle not value, né? Quer dizer, no caso, só um dos valores pode ser verdadeiro, né? Colocando dessa forma, só um dos valores vai ser verdadeiro. Então, se ele estiver andando, esse valor vai ser true. Então aqui vai ser true e aqui vai ser false. Se ele não estiver andando, esse valor vai ser false. Esse valor vai ser false e esse aqui vai ser true. E no caso, esse texto aqui que eu estou colocando é para acessar essa propriedade aqui do nosso Animation Tree. A gente vem aqui no Animation Tree, vem aqui no Parameters, Conditions,
Olha lá. E aqui tá vendo que aqui é um booleano. Então o que a gente tá fazendo via código é o seguinte. A gente tá pegando aqui, acessando aquela propriedade e alternando o valor dela. A gente tá meio que clicando aqui e clicando aqui. É isso que a gente tá fazendo. Essas condições aqui são as condições que a gente colocou no nosso, nas nossas transições aqui, ó. Walking e a idle. Então, ele vai, tipo, permitir a transição entre elas. Porém, agora a gente tem que voltar no nosso script e chamar essa função alguma vez, porque senão a gente só criou ela. Então, a gente vai chamar ela quando ele estiver andando. Quando que ele está andando? Quando esse direction for verdadeiro. Porque é quando a gente aperta a tecla para andar, esse direction fica true. Então, quer dizer que a gente está andando. Então, a gente vai colocar aqui, ó, set walk true. Daí, se não, esse else aqui quer dizer que a gente parou de andar. Então, é para a gente chamar o idle. Então, a gente vai colocar aqui o set walk como false. E eu vou salvar. E agora a gente vai fazer a animação da cabeça. Para fazer isso, a gente vai editar a process aqui. A gente já está controlando a rotação vertical e a horizontal. No caso, vai ser um pouco da derivação da rotação vertical. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai pegar a current pose. Pegando aqui, ó, o skeleton.get bone pose head bone. O head bone, na verdade, ele é um inteiro. Isso acontece porque esse head bone aqui é só um índice do osso. Ele não é o osso em si, ele não retorna o osso, ele retorna só o índice. Então aqui a gente, com skeleton get bone pose, a gente retorna meio que tipo assim, a posição que o osso está, né? Que você vê que o current pose ele é do tipo transform 3D, então ele vai retornar a posição do osso. A gente, obtendo a posição do osso, a gente vai fazer uma transformação em cima dela. Então a gente vai vir aqui, ó, current. A gente vai editar essa transformação. A gente vai pegar o basis dela. E a gente vai pegar o basis, vai usar a classe basis e usar um método estático dela, from Euler. Né? Que a gente quer fazer um giro usando os ângulos de Euler e não um quaternion, né? Que o padrão seria usar o quaternion, mas a gente quer usar os ângulos de Euler. No caso que é o que eu tinha mostrado aqui, a gente vem aqui no corpo principal, no skeleton, na verdade, coluna superior, vem aqui, ó, os ângulos de Euler, a gente quer rotacionar no X, a gente quer rotacionar a cabeça dele para ele levantar e abaixar a cabeça quando a gente olha para cima ou para baixo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar os ângulos de Euler. No caso, a gente vai chamar um vector 3, ver se são 3 ângulos. E a gente quer rotacionar o X. O X é o primeiro. Então a gente vai passar menos rotation vertical. E no caso, quando eu abaixar o mouse, ele tem que olhar para baixo. Então o ângulo é negativo. Quando eu olhar para cima, subir o mouse, o ângulo tem que ser positivo. Então, daqui eu vou colocar assim. Então aqui ele já vai converter dos ângulos de Euler para a transformação. Ele vai criar ele está criando uma transform 3D, tipo, a partir dessa transformação de ângulo aqui. E no caso agora eu vou setar essa transformação no nosso osso. Então eu vou aqui, skeleton.set bone pose head bone. No caso a gente quer setar no osso da cabeça essa transformação. Current pose. Pronto, feito isso, ele já vai fazer essa animação da cabeça. Agora a gente pode voltar para o nosso Godot e testar. A gente salva aqui a cena. Se não tiver alguma cena salva, a gente roda a cena principal. Ó, percebe que agora eu tô parado, tô andando. Ó, a perninha tá fazendo a animação de andar. Vou trocar de câmera pra gente ver melhor, ó, tô andando. Ó, e percebe quando eu abaixo a cabeça, ele abaixa a cabeça também. Só que percebe que acontece uma coisa estranha quando ele olha pra cima, ó. Percebe que os detalhes ele fica todo estranho ali. Isso acontece porque o Godot ele tá aplicando LOD. Ele tá reduzindo os detalhes do nosso personagem para aplicar uma otimização, porque o Godot já está considerando
que a nossa câmera está muito distante do nosso personagem, ou seja, ele tem que ser tirar os detalhes dele para o jogo rodar melhor. O Godot está fazendo isso automaticamente. Então, para a gente evitar que nosso personagem perca detalhes pela câmera estar muito grande, muito distante, entre aspas, a gente vem aqui, a gente volta aqui, sai do nosso jogo, fecha e encerra ele aqui. A gente vem aqui no nosso player model, a gente vai editar o nosso corpo principal, a gente vai vir aqui em extra cool margin. Esse extra cool margin aqui é a distância que ele renderiza, tipo assim, ele vai otimizar aqui, né? É uma distância que, tipo, ele vai adicionar mais, assim, tipo, para não aplicar o LOD. É tipo, meio que até quando ele não aplica o LOD, meio que isso. Então aqui a gente vai adicionar 10 metros. Tem que ser no mínimo a distância que a câmera tá, porque se a gente adicionar menos, ele vai continuar aplicando. Isso que é a distância mínima para ele começar a aplicar o LOD. Então a gente vai adicionar 10 metros, porque eu sei que a câmera não está a mais de 10 metros do nosso jogador. Então 10 metros ele vai renderizar o personagem perfeitamente do jeito que ele está aqui aparecendo. Então a gente colocado isso, a gente pode rodar a nossa cena novamente. No caso, a gente tem que rodar a cena principal. Agora a gente pode trocar de câmera. Ó, e percebe que agora, ó, ele não tá perdendo detalhe, ó. Deu abaixo e olha pra cima, ele não dá aquele detalhe estranho lá. Porque ele tá renderizando o personagem com 100% dos detalhes.